Bom dia a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula eu vou resolver um problema que ocorreu no sistema, tá? Que foi reportado lá no nosso grupo do Telegram. E o erro é justamente essa mensagem aqui, nenhuma transação ativa, e ela foi reportada para o nosso colega Marcos Alessandrino. Então, Marcos, muito obrigado por reportar o erro, tá? Então nós vamos aqui às devidas correções. E espero também que os outros contribuam testando o sistema e verificando o que está de errado, enfim. O objetivo desse curso, tá? É um curso gratuito e é justamente o aprendizado, tá? Então, para que eu possa ajudar vocês, vocês também têm que me ajudar em algumas partes. Então, vamos lá. Vou explicar o porquê que ocorre essa mensagem e qual que é o problema que está ocorrendo. O problema é o seguinte. Observe que eu tenho um if, tá? Nesse if eu chamo a tela show modal e aqui eu exibo o recibo. Até aí tudo bem. Esse if aqui é referente ao orçamento e esse if aqui é referente à venda. Até aí tudo certo. No entanto, observe que após a conclusão desse if aqui, o Delphi vai sair do if, porque ele não vai entrar no else, uma vez que a condição atendeu, e seguindo aqui a linha embaixo, ele vem aqui para baixo e vai parar aqui, tá? Então ele vai tentar comitar uma transação. Só que vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque não existe uma transação. Então, como que eu vou comitar uma transação que não existe? E por que ela não existe? Porque ela está dentro do else. Então, aqui eu estou abrindo a transação. E aqui embaixo eu estou comitando a transação. Só que essa transação aqui, ela está no if, não no else. Então, o correto é essa transação estar aqui dentro, tá? Junto com finalizar. E esse finalizar, agora que eu estou visualizando aqui, esse finalizar está no lugar errado. Por que está no lugar errado? Porque ele vai ter que limpar o nosso grid, tanto no orçamento quanto na venda. Então aqui ele está limpando somente na venda. E ele tem que limpar nas duas situações, né? Porque eu não posso ficar com o grid cheio ali, sendo que eu já finalizei o orçamento e sendo que eu já finalizei a venda. Então nós vamos fazer as devidas correções. Mas antes eu vou debugar e mostrar para vocês que realmente o erro está ocorrendo aqui na hora de comitar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar alguns breakpoints. Então eu vou colocar aqui nesses três locais e vamos aos nossos testes. Então vamos no orçamento primeiro. Então eu vou dar um F3, vou colocar aqui memória, headset e monitor. Vou dar um F10, vou digitar Ana, OK, um F4. Então observe que ele já vai verificar se o nosso label, se o nosso caption, se ele tem esse texto. Então vou dar um F8, ele vai entrar e chamar o seu modal, OK, que é a nossa tela de vendas aqui. Então 84,20, que é parcelamento, e vou parcelar em 5 vezes. Então, se eu cancelar, vai dar um erro, então não vou cancelar, porque nós vamos corrigir esse erro também. E eu vou explicar o porquê desse erro. Então, eu vou aqui em finalizar. Então, ele vai entrar em recibo e vai exibir o recibo. Então, ele entrou no recibo, vai exibir o recibo, eu vou fechar e observe que ele parou justamente no commit trans. E vai dar um erro, justamente porque eu também não abri uma transação. Então eu não posso dar um commit trans numa transação que não existe. Então, prosseguindo, vai levantar a exceção e está aqui, ó, nenhuma transação ativa. Tá? Como é um exception, ele levantou dessa forma. Se eu estivesse executando fora do Delphi, tá? Igual aqui no nosso exemplo, que está executando provavelmente fora do Delphi vou debugar, sem estar debugando, então dá esse tipo de mensagem. Então eu vou dar um break para ele parar, para não continuar. E pronto. Então, aqui é que está ocorrendo o nosso erro. Então, para corrigir, nós vamos pegar esse commit trans, dar um Ctrl X, recortar, colocar aqui dentro, tá? Dentro do else, porque é dentro do else que eu estou abrindo a transação, então é dentro do else que eu tenho que fechar minha transação. Eu vou pegar esse finalizar, dar um Ctrl X, porque o finalizar ele vai limpar a nossa tela independente de estar na venda ou orçamento. Então aqui eu vou colocar
Vou finalizar aqui fora. Eu vou deixar essa tag aqui também fora, tá? Para que ele sempre faça, para que ele sempre mude a nossa tag para 0, tá? Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui essa verificação que eu fiz anteriormente e eu preciso colocar aqui também, tá? Porque senão ele vai dar um erro na hora que eu cancelar o pedido, mesmo que seja no orçamento. Porque quando eu venho aqui no meu parcelamento e mando cancelar, ele tem que fechar essa tela e voltar para cá, tá? Do jeito que estava antes, ele simplesmente finalizava e limpava a nossa tela. Então já estou fazendo as devidas correções. Então voltando aqui, ele vai verificar se a tag é 1. Se for 1, ele vai dar um esse, porque se for 1, eu pressionei o botão cancelar. Então, botão cancelar. Apesar que já está explícito aqui, né? Então agora nós vamos fazer debugando. Vamos no orçamento, dou um F3, monitor, memória. Dou um F10, Ana, dou um F4. Então aqui ele está verificando se o nosso caption é orçamento, espaço, traço, espaço F4, ok. Agora 57,75. Eu vou colocar em 5 vezes, só que eu vou cancelar. Cancelei, não limpou minha tela, tá certinho. Vou dar um F3, digitar mouse. Acrescentei mais o item. Vou prosseguir. 69,25 e vou dar uma entrada de 500. Vou finalizar, agora sim ele vai fazer o orçamento. Fez o orçamento, tudo certo. Ok, agora vamos à nossa venda. Agora sim, monitor, mouse, teclado, memória. Agora ele vai verificar no if. O nosso caption do nosso label orçamento é orçamento, espaço, traço, espaço F4. Então vai verificar, viu que não é, vai entrar no meu else, já vai exibir, porque é uma venda, não preciso verificar novamente. Então eu vou digitar aqui 91,67, só que eu vou cancelar. Então ele viu que eu mudei a tag para 1, quando eu clico em cancelar, a tag é alterada para 1. Tá? Então é isso que está acontecendo. Então ele verificou, a tag é 1? Sim, a tag é 1. Então ele não vai fazer nada e vai permitir que altere. Então eu vou remover um item, vou dar um OK, vou dar um F4, ele vai verificar novamente, OK. Agora eu vou digitar 51,42 e vou parcelar em 5 vezes. Finalizei a venda, agora sim ele vai verificar se a tag é 1, como a tag não é 1, ele vai exibir o recibo, exibir aqui o recibo com a entrada e 5 parcelas de 100. Agora sim ele vai no Begin Trans e vai finalizar a nossa transação. Então aqui está tudo certo. Então vamos lá na nossa transação, eu venho aqui em pedido, faço um select e aqui eu vou fazer o seguinte, no select eu vou fazer aqui um order by CD pedido. No CD pedido eu vou colocar como desk para ele pegar do maior para o menor. Então minha venda é essa aqui, ó, 1024, tá? É uns testes que eu já fiz. Então minha venda está aqui 551,42, 5 parcelas, uma entrada de 51,42. E aqui eu posso fazer também a mesma coisa, só para mostrar para vocês que ele faz realmente o desk aqui, ó. Então, isso aqui os itens que eu acrescentei no meu pedido, 517,50, R$11,50 e R$22,42, que são os 3 itens da minha venda, tá? Totalizando
o meu 551 e 42, e se eu vir na minha movimentação, faço um select, observe que minha movimentação faz praticamente a mesma coisa. Aqui está fora de ordem, tá? Fora de ordem, mas isso aqui não é um problema não, que depois nós vamos organizar isso aqui, é por causa de uns testes que eu fiz, tá? Mas depois eu explico para vocês o porquê que aconteceu isso aqui, ó. Tá? Então a videoaula era só para corrigir esse pequeno problema. E na próxima videoaula nós vamos fazer uma tela, tá? Uma tela justamente para que a gente possa fazer alguns ajustes no sistema. E que ajustes são esses? Quando eu faço o meu orçamento ou minha venda, vamos para o lado da venda, porque do orçamento não vai gerar tanto problema, mas na venda sim. Então imagine que eu fiz a minha venda e exibiu a tela de recibo, mas por algum motivo não imprimiu, tá? Então o cliente ele não pode sair da sua loja sem um documento que comprove a venda. Então, se der problema na impressora, você finalizou, a tela fechou, e como é que você vai imprimir o recibo? Se o cliente chegar e pedir, você tem que entregar para ele. Na verdade, já é obrigatório isso. Então, você tem que entregar o documento para ele. Só que quando você finaliza, você não tem essa possibilidade. Então, nós vamos criar uma tela para que, se houver algum erro aqui, na hora da impressão, a gente tenha a possibilidade de imprimir novamente. Então, efetuou a venda, ocorreu tudo certo, mas na impressão deu errado, então fica tranquilo, nós vamos na outra tela, lá a gente imprime o documento do cliente, tá? Então, a explicação era simplesmente para resolver essa questão desse problema, e nos vemos na próxima videoaula. Então, dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, se inscreva, clique no sininho para que você seja notificado, participe do grupo do Telegram. Eu criei agora um Facebook para o nosso grupo, e eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Logo nas opções abaixo. Então nos vemos na próxima videoaula.